Boa noite, amados irmãos, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, mais uma vez o Senhor, então, nos permite estar refletindo na sua palavra. Convido, então, a amada igreja e aqueles que nos ouvem, nos assistem, a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2, vamos dar prosseguimento, então, à exposição desta profecia. Vamos ler nesta noite do versículo 18 ao versículo 32. Versículo 18 a 32. Então, em reverência à palavra do Senhor, vamos à leitura do texto. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles serão fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno, nós nos apresentamos diante da Tua face, Senhor Deus, por meio do sangue do Teu Filho nesta noite, clamando que Tu nos auxilies, Senhor, na compreensão da Tua palavra, Tu ministra aos nossos corações, Senhor Deus, as verdades da Tua Escritura, ó Senhor, nos levando à contemplação da beleza, Senhor, que Tu tens prometido de restauração e de abundância àqueles que Te buscam e Te servem, Senhor. Conduz, Senhor Deus, cada coração e cada mente a estar atento à Tua palavra nesse momento. Desperta, Senhor Deus, aqueles que dormem ainda. Converte o coração daqueles que ainda não confiam em Ti, Senhor, não têm aliança contigo, Senhor, que não depositaram confiança no sacrifício do Teu Filho. E fortalece e santifica o Teu povo, Senhor, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos esta noite, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. E já te agradecemos, Pai. Amém e amém. Irmãos, nós estamos então diante da segunda parte do capítulo 2. Nós iniciamos o livro e vimos então que uma grande praga havia invadido o reino de Judá, e que o Senhor levanta Joel e mostra que aquilo era consequência do pecado daquele povo que andava de maneira indiferente ao Senhor, focado em seus trabalhos, focados em seus lazeres, focados
nas suas atividades cotidianas, de maneira que o próprio culto ao Senhor estava sendo oferecido de maneira indiferente, de maneira descompromissada, até então que de maneira repentina uma praga de gafanhotos invade o reino de Judá, ao mesmo tempo uma seca se abate sobre aquela região, e é terrível as consequências dessa praga. O Senhor então revela que Ele está no controle daquela situação, que aquele exército de gafanhotos que enviou foi o próprio Senhor para trazer juízo sobre o povo, e então o Senhor vai usar Joel para poder proclamar uma palavra de reflexão, lamentação e arrependimento àquele povo. E Joel então faz uma transição e mostra àquele povo que não seria comparado o dia do Senhor à desgraça que eles estavam experimentando naquele momento. Que o dia do Senhor seria algo muito mais terrível. Aqueles que desprezam a aliança do Senhor, então, experimentarão de um juízo terrível, de um juízo eterno, de uma condenação justa e totalmente retributiva em cada um dos seus aspectos. E então o capítulo 2 é exatamente a narrativa, né, de como seria terrível o dia do Senhor. Nós vimos então que ele é iminente, que ele tem um caráter iminente, que ele tem um caráter terrível, porque é o próprio Deus vindo contra aqueles que proclamam guerra contra ele. E nós vimos também que esse dia ainda não chegou, e essa primeira porção do capítulo 2 finaliza com o próprio Deus chamando o povo ao arrependimento, para que eles não experimentem de ira, mas que retornem a Ele e assim possam fazer parte de um povo santo, a qual o Senhor determinou redimir. No versículo 18 ao 32, então, nós, quando iniciamos a leitura, e nós vemos aqui no versículo 18, vamos ler: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo, e o Senhor respondendo disse ao seu povo. Esses verbos no passado demonstram que houve uma resposta ao apelo do Senhor ao arrependimento, né? Eles mostram então que por um ato do Senhor de chamar pecadores ao arrependimento, esses pecadores então responderam, aqui propriamente o povo de Judá, e como consequência desse arrependimento, essa sessão vai tratar sobre a restauração do Senhor e a plenitude de bênçãos que é derramada sobre aqueles que o servem e aqueles que dedicam o seu coração a buscá-lo em humildade e quebrantamento. Vamos tratar exatamente sobre isso, sobre as bênçãos sobre os arrependidos e a aliança do Senhor, a plenitude da aliança do Senhor. Assim como a maldição e a condenação e a punição estava previsto na aliança, e o Senhor havia dito isso para o povo de Israel, as bênçãos também de um povo fiel que busca ao Senhor em quebrantamento e arrependimento estava prevista também. Vamos abrir em Deuteronômio, no capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, dos versículos 13 ao 25. Último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 11, versículos 13 ao 25. O Senhor havia narrado a esse povo os termos da aliança, e inclusive, como nós já falamos, assim como estava previsto os efeitos da desobediência, os efeitos e os frutos da obediência também estavam previstos. Vamos ler aqui do versículo 13. E será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Pondes, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te,
escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os teus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Observe, então, que as promessas e as bênçãos relacionadas à obediência também faziam parte do conteúdo da aliança. Então, o povo de Israel sabia que se eles quebrassem a aliança com o Senhor e fossem rebeldes e idólatras e se afastassem de Deus, a consequência de se afastar de Deus por causa do pecado e da rebeldia é exatamente a condenação do Senhor. Mas todos aqueles que buscam o Senhor com seus corações quebrantados encontrarão justiça, encontrarão misericórdia, encontrarão um Deus longânimo. Feita então essa introdução, nós vamos olhar propriamente dito para o texto e nós vamos ver então 3 grandes bênçãos que o Senhor promete derramar sobre Israel, promete derramar sobre o seu povo, e nós vamos atentar de maneira bem específica a cada uma delas. A primeira restauração ou bênção que o Senhor promete trazer ao seu povo, então, são as bênçãos físicas. Vamos ler aqui. As bênçãos físicas. Versículo 19. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e não vos entregarei, mas ao opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. A primeira bênção espiritual, a primeira bênção física que o Senhor ele promete aqui, é exatamente acabar com a fome do povo. É exatamente lidar com as suas necessidades materiais mais primárias, seja a questão da vestimenta e seja a questão da fome também. A presença do Senhor, ela era marcada e representada ao povo de Israel exatamente pela abundância e fecundidade da terra. O que nós tínhamos então era o Senhor se afastando do povo por causa da sua pecaminosidade, aquele povo sendo rebelde a Deus. O Senhor então retira a sua mão no sentido de favorecê-lo, e então o Senhor coloca sobre eles uma mão de juízo, exatamente mostrando que a presença dele não era mais favorável ao povo, mas a presença do Senhor agora era uma presença de condenação. A segunda bênção ligada ainda às bênçãos físicas, o segundo ato do Senhor relacionado às bênçãos físicas, é o extermínio dos inimigos do povo de Deus. Versículo 20. Mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta à sua frente, para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Esse termo aqui, grandes coisas, fala no sentido quantitativo e não qualitativo, de serem coisas boas, mas coisas grandes, coisas notáveis, né, na sua quantidade. Então o Senhor promete também que ele iria remover os inimigos do seu povo. Como nós lemos em Deuteronômio 11, essa era uma promessa de que Israel, mesmo sendo uma nação menor, por causa da bênção e do favor do Senhor, ela triunfaria sobre nações maiores. O Senhor, portanto, promete acabar com qualquer necessidade que o povo dele venha a ter relacionado à fome, às vestimentas, e também acabar com os inimigos que cercavam e oprimiam o povo de Deus. Segundo nível ou categoria de bênçãos que o Senhor promete trazer sobre o seu povo são bênçãos espirituais. A primeira bênção que nós podemos ver espiritual aqui é a restauração do culto ao Senhor. Então vamos dar uma lida aqui no versículo 26, por exemplo. E comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Como nós havíamos estudado, uma das consequências do afastamento do povo de Deus, da quebra dessa aliança, é que não havia mais culto a Deus. Primeiramente, eles estavam prestando um culto indiferente ao Senhor. O Senhor, então, traz juízo sobre eles, o templo é fechado, não tinha mais o que se oferecer ali, mas agora não.
o Senhor então restaurando aquele povo, restaurando a comunhão com esse povo, o culto ao Senhor passa a ser um culto sincero e grato. Ou seja, o povo começa a olhar que ele fala que ele vai acabar com a fome, que ele vai acabar com a necessidade do povo, como consequência do arrependimento e da restauração dele, e que a consequência disso é que o povo perceberia que eles não eram os provedores dele mesmo. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. O nosso trabalho é um meio pelo qual o Senhor provê a nós, mas o Senhor é o provedor. Assim como naquela época era o Senhor que abençoava as colheitas, é o Senhor que abençoava o fruto da terra, ou seja, Ele é que faz com que o nosso trabalho ele possa ser instrumento de provisão a nós. Assim também, nos dias de hoje, é o Senhor que governa sobre a vocação do seu povo também. Então, quando o gafanhoto se abateu sobre a terra de Judá, uma das consequências é a vergonha dos lavradores, como nós vimos no capítulo 1, porque eles se orgulhavam muito da produção deles, como se a provisão viesse deles, como se a terra ela estivesse obedecendo à voz deles, ao controle deles, ao poder deles, mas o Senhor então, enviando os gafanhotos, mostra que não, que na verdade o provedor do seu povo é Deus, o provedor das necessidades materiais do seu povo é Deus, e por causa desse reconhecimento então, dessa sensibilidade que o Senhor então restaurou ao povo dele de perceber que era a presença do Senhor que supria as necessidades do seu povo, era o favor dele, o povo então voltaria a louvar ao Senhor de maneira sincera. O termo aqui, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Esse então deve ser o motivo do culto, não somente na época. Nós louvamos ao Senhor por quem Ele é e pelo que Ele tem feito em nosso favor. E esse motivo ele é inesgotável. Assim como naquela época, esse deve ser o motivo do nosso culto também. Olhar para quem Deus é e para a forma maravilhosa que Ele tem agido em favor do seu povo. Redimindo um povo, cuidando de um povo, conduzindo um povo para a eternidade. Então, o culto sincero e grato ao Senhor é restaurado. A comunhão com Deus é restaurada, essa aqui é uma das bênçãos que faz parte dessa categoria também. Olha só o que diz o versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Nós temos então aqui a restauração da comunhão com o Senhor. O Senhor não é um Deus distante que estava ali favorecendo Israel, mas as bênçãos que emanam para o povo de Deus, emanam do próprio Deus, da presença deles com aquele povo. O fato de que os inimigos do povo de Deus são afastados, o fato de que a abundância da terra e dos cereais, eles estavam produzindo em favor do povo, é fruto da presença de Deus, era uma marca da presença de Deus com o seu povo. E a terceira bênção espiritual que o Senhor promete aqui, uma bênção magnífica, é exatamente a plenitude do Espírito Santo do Senhor sobre os corações. Vamos ao versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ou seja, a outra bênção espiritual que é prometida aqui é exatamente que os corações agora eles estariam cheios e plenos do Espírito do Senhor. Não mais cheios de pecado, não mais cheios da imundície, da corrupção, do ego, mas cheios do Espírito do Senhor. Essa expressão, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, remete exatamente ao Senhor fazendo transbordar os corações com a presença do seu Santo Espírito. Isso significa que as mentes, os corações
eles estariam cheios da palavra de Deus. Vamos ver aqui que o autor ele utiliza algumas expressões: vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Isso aqui aponta exatamente para as modalidades pelas quais o Senhor revelava a sua palavra aqui no Antigo Testamento. Esses termos, profetizarão, terão sonhos e terão visões, significava ou eram meios muito conhecidos pelo povo do Senhor aqui no Antigo Testamento, pelos quais o Senhor trazia a sua palavra até o povo. Então, o que o Senhor está dizendo é que uma das marcas do Espírito nos corações é exatamente a abundância da palavra de Deus, a aliança não mais escrita sobre tábuas de pedra, exterior ao povo, mas característica de elas sendo escritas no coração e ensinadas ao coração pelo próprio Espírito. Todo o povo do Senhor estaria falando da palavra do Senhor, anunciando a palavra do Senhor. E essa aqui é mais uma bênção espiritual que o Senhor promete. Portanto, nós vimos primeiramente que o Senhor fazia parte da restauração, a resposta do povo em arrependimento, as bênçãos físicas, aquilo tudo que o gafanhoto destruiu, toda a desgraça e toda a desolação seria revertida, e o Senhor, então, presente com o seu povo, traria novamente a abundância de comida, de mantimentos, então ele acabaria com a fome. O Senhor também expulsaria aqueles inimigos que estavam contra Israel, e portanto a presença do Senhor, o Senhor dos exércitos, ia à frente do seu povo, expulsando esses inimigos e lidando com os inimigos do povo de Deus. Em segundo ponto, vimos as bênçãos espirituais, que é a restauração de um culto sincero e grato ao Senhor, a restauração da comunhão com Deus, a sua presença com o seu povo, e, por fim, a plenitude do Espírito do Senhor enchendo os corações. E agora nós vamos ao terceiro e último ponto dessa pregação, que é o caráter plural dessa bênção. Como eu havia dito aos irmãos logo no primeiro sermão de introdução, essa profecia ela é marcada por um caráter imediato, ou seja, de bênçãos imediatas que o Senhor derramaria sobre o seu povo, mas sempre um caráter escatológico, o final está presente aqui. Nós temos aqui, olhando também para esse fim dos tempos, para a experiência dessas bênçãos, um caráter escatológico e do dia final do Senhor. Então parece que Joel ele passa ou faz uma transição brusca novamente, do dia de juízo do Senhor para um momento de restauração do povo. Mas não, na verdade, o que nós estamos aprendendo aqui é que enquanto o dia do Senhor ele vai ser terrível, ele vai ser um dia de dor e de pranto e de choro para os ímpios, ele será um dia de abundância para o povo de Deus. O povo de Deus, no dia que o Senhor vier para trazer juízo, ele também virá restaurar o seu povo. E assim como o povo de Israel, aqui de maneira imediata, experimentou das suas necessidades físicas sendo supridas por Deus, o povo do Senhor também terá as suas necessidades físicas supridas pelo Senhor. Assim como eles experimentaram de bênçãos espirituais do Senhor, o povo do Senhor, no final dos tempos, também experimentará de bênçãos espirituais do Senhor. E aqui, o terceiro ponto nos aponta exatamente para esse caráter escatológico, porque ele transborda para além da nação de Israel. O nosso terceiro ponto trata sobre o caráter plural do povo de Deus. O Senhor, então, irá trazer restauração, uma salvação disponível a todas as nações. E como é que isso fica destacado para a gente? Tem 2 versículos aqui onde esse ponto de o Senhor agindo não somente em favor de Israel, mas transbordando essa salvação e essa presença e essa comunhão para todas as nações, primeiramente no versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa expressão sobre toda a carne, ela aponta exatamente para uma universalização desses bens, uma universalização dessa graça de Deus. Universalização no sentido não de todas as pessoas, mas de todas as nações, de todas as idades, de todas as classes. O Senhor ele não estava, exatamente isso que o texto está nos mostrando, é que essa bênção de restauração, essa bênção que o Senhor guarda da salvação para aquele que busca a Deus, não estava restrita somente a Israel, mas seria derramada sobre toda a carne. Ou seja, todas as nações seriam abençoadas pelo Senhor.
O povo do Senhor, então, ele não está restrito a uma nação. O outro versículo que fala sobre isso é o versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Então observem que Joel ele vem narrando as bênçãos e depois ele fala, olha, mas lembrem-se, o Senhor trará juízo. O juízo aqui está misturado à questão da restauração, exatamente porque são dois caráteres distintos do dia do Senhor, um para os ímpios e um para os salvos. No versículo 29, que ele está falando sobre derramar o Espírito sobre os seus servos, logo no versículo 30 ele fala, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ao mesmo tempo que esse é um dia de juízo, esse é um dia também de redenção ao povo de Deus. E o povo de Deus ele não é composto de somente uma etnia, de somente uma classe, de somente uma idade, uma categoria de idade. Não, o povo do Senhor ele vai ter um caráter plural. Isso é uma bênção que é anunciada a nós. O povo do Senhor será composto de pessoas de todas as idades, de várias nações, de várias línguas, de várias tribos. O Senhor já havia dito isso a Abraão, que por meio da semente dele abençoaria todas as nações. E isso fica muito claro a nós quando nós chegamos ao Novo Testamento. Vamos até Atos, no capítulo 2. Vamos até o livro de Atos, no capítulo 2. Aqui nós temos então a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Atentem agora. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios no céu, sinais na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia, então, ela se cumpre com a vinda de Cristo. Aquilo que nós vimos que tinha um caráter imediato, apontava também para o cumprimento escatológico nos últimos dias. E nós vemos, então, que quando o Espírito Santo desce, nós vemos que há mais um sinal do Senhor de que nós já estamos nos últimos dias. Os cumprimentos da profecia do Senhor nos apontam exatamente para isso. E nós vemos que esse Espírito ele não fica restrito aqui. Primeiramente, ele é derramado sobre os judeus de todas as nações que estavam espalhados ali.
na língua de cada nação, que é uma representação maravilhosa do Evangelho sendo proclamado para toda a língua e para toda a nação. E nós vemos que a ordem do Senhor é que esse Evangelho comece exatamente a tomar essas proporções de ser pregado, não só e ao longo do livro de Atos nós vamos vendo as nações sendo cheias do Espírito Santo. Nós vemos Pedro orando para que homens gentios recebam o Espírito Santo. Os apóstolos, nós vemos Filipe evangelizando um etíope, nós vemos exatamente tomando proporções onde chega até Colosso, chega até os Efésios, chega até os Coríntios, e o evangelho vai se espalhando e tomando a proporção para abençoar todas as nações. O livro de Atos nos mostra exatamente o cumprimento da profecia do Senhor realizada aqui, profetizada em Joel, do cumprimento do derramamento do seu Espírito e do anúncio da sua palavra e do evangelho da graça a todas as nações. Quão maravilhoso é Deus. Dito isso, vamos meditar em algumas aplicações finais. Primeiramente, quando nós buscamos a Deus em humildade e quebrantamento de coração, nós encontramos restauração. O nosso Deus é longânimo, misericordioso, e aqui, em meio a toda a desobediência, em meio a toda a rebeldia do povo de Israel, a meio a toda a idolatria, toda a indiferença que aquele povo estava praticando, a meio ao abandono do Senhor por meio do povo de Judá, o Senhor então traz uma palavra de repreensão, ele traz juízo sobre aquele povo, com o propósito de que eles se arrependessem e se voltassem para o Senhor enquanto há tempo. E nós vimos então que esse povo responde naquele momento, mas nós vimos que essa promessa não está restrita a eles. Ainda hoje, todo aquele que buscar o nome do Senhor será salvo. Toda vez que nós buscamos a Deus em humildade e quebrantamento de coração, nós encontraremos restauração e as bênçãos da presença do Senhor. A segunda aplicação é que a verdadeira presença do Senhor, ela nos conduz ao louvor e à comunhão com Ele. Observem que o Senhor diz, olha, eu estarei convosco, que a marca da minha comunhão com vocês é exatamente essa gratidão, culto de louvor em gratidão por quem Deus é e pelo que Ele tem feito por nós. Um aumento em intimidade, em santidade, obediência de Deus, um coração cheio do Espírito Santo. Essas são marcas de que a presença, que nós de fato temos a presença do Senhor habitando em nós. O Senhor agora não habita em tabernáculos, Ele habita no seu povo. E essa presença do Senhor, assim como naquela época, a presença do Senhor com o povo de Israel era marcado por uma terra que frutificava, hoje a presença do Senhor com o seu povo é marcado por um coração que frutifica. É marcado por um coração que está cheio das bênçãos dele, da confiança na sua provisão material, da confiança da sua presença espiritual, da plenitude espiritual sobre os corações. Portanto, será que nós temos marcas genuínas e fatídicas de que o nosso coração ele é habitado pelo Senhor? E por último, a salvação do Senhor ela não está restrita a nenhuma nação, a nenhuma classe social, ela não está restrita a homem ou a mulher, não está restrita à idade, ela está disponível a todo aquele que invocar o nome do Senhor e responder ao seu chamado do Evangelho da Graça. O Evangelho está sendo anunciado, está sendo pregado, e todo aquele que responder ao Senhor com o coração quebrantado e humilde, independentemente da situação em que se encontre nesse momento, ele receberá também de restauração, de conversão, de redenção. E será que naquele dia, no dia do Senhor, quando o Senhor vier, não será um dia de trevas, de desgraça, de dor e de pranto para essa pessoa, mas se ele deposita o coração no Senhor hoje, aquele dia será um dia de louvor, de adoração, de maravilha, porque o Senhor tem reservado isso ao seu povo. Na pregação passada, nós lemos sobre o Senhor Jesus Cristo guerreando contra os ímpios, trazendo guerra àqueles que desafiaram o nome do Senhor em todo o tempo. Mas Apocalipse não finaliza no capítulo 19 e 20, onde nós vemos o Senhor Jesus Cristo batalhando contra os ímpios, batalhando contra Satanás, batalhando contra a besta, o falso profeta, e lançando todos no lago de fogo.
Apocalipse continua no versículo 21, então vamos abrir Apocalipse 21. Apocalipse 21. Depois então de narrar o Senhor vindo trazer juízo a todos os inimigos de Deus, a todos os inimigos dele, a todos os inimigos do seu povo, a todos aqueles que se opõem ao Senhor em guerra. No versículo 21 nós temos uma cena maravilhosa. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herderá todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. A promessa para o povo de Deus, não somente no Antigo Testamento, mas hoje, uma promessa que aponta para o fim dos tempos, é que a redenção que o Senhor propôs em Cristo Jesus, ela é plena. Ela abarca as nossas dores e o mal que atinge o nosso corpo, a nossa carne, mas ela também é para a nossa alma que estava perdida, amarrada, escravizada pelo pecado. Tanto o nosso corpo quanto a nossa alma experimentará de plenitude do Senhor. Nada faltará ao povo de Deus. A sua presença será com o seu povo constantemente, abençoando e trazendo alegria e regozijo eternamente a esse povo. Essa é a promessa que nós temos em um Deus magnânimo, longânimo, misericordioso. Essa promessa que o Senhor tem trazido a todos aqueles que o buscam em arrependimento. Apocalipse não finaliza em 19 e 20, porque naquele dia não haverá somente juízo, mas restauração e plenitude de bênção ao povo de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus Santo, poderoso e eterno, te agradecemos, Senhor, porque como teu povo não precisamos temer, Senhor Deus, o fim. Não precisamos temer, Senhor Deus, o fim da história, Senhor, que esse mundo tem trilhado, mundo perverso, Senhor. Não precisamos temer os últimos dias, não precisamos temer as últimas horas, Senhor, mas agora que já estamos nela, Senhor, agora que já é chegada a última hora, tem que ser um momento de esperança, de regozijo ao teu povo, porque, Senhor Deus, diferentemente dos ímpios que experimentarão, Senhor Deus, de rigor, de juízo, ó Deus, o teu povo, Senhor, experimentará de plenitude, ó Deus, as bênçãos que hoje, Senhor, já são derramadas em um caráter, Senhor Deus, introdutório e inicial, aquilo que nós experimentaremos na eternidade, ó Senhor, serão tidas como plenas, entregues como plenas, Senhor Deus, na vinda do teu Filho. Portanto, alegra o coração do teu povo, em meio ao momento, Senhor Deus, em que às vezes nós queremos esmorecer por causa da dor, Senhor Deus, por causa do sofrimento. Nos lembra, Senhor, que a dor do presente, Senhor, ela não pode ser comparada à plenitude de glória que Tu tem reservado ao Teu povo. Suplicamos, ó Senhor, que Tu quebre os corações, que Tu quebre, Senhor Deus, e converta aqueles que ainda não estão em Ti. Que Tu chame, ó Senhor, de maneira eficaz a cada um que está ouvindo esta mensagem, Senhor, e que ainda não está em Ti, de maneira que possa se regozijar hoje com o Teu povo, de que já experimenta da Tua presença em nossos corações, mas de que experimentará essa presença de maneira plena, Senhor Deus, visível, Senhor, para toda a eternidade, diante do Teu trono em adoração, Senhor Deus, ao Teu santo e poderoso Cordeiro. Traz, Senhor Deus, esperança, fortalecimento e graça ao Teu povo nesta noite, é o que nós te suplicamos.
e salva os pecadores, Senhor, para a glória do Teu nome, para que eles sejam livres, Senhor, do rigor, Senhor, Deus justo e santo do Teu juízo. É o que nós pedimos em Cristo, Teu Filho que vive e reina para sempre. Amém e amém, Senhor.